ao orar a Deus pedindo que lhe tirasse o espinho na carne, respondeu-lhe o Senhor: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quantas vezes nós também oramos pedindo algo a Deus e a resposta também é semelhante a essa que foi dada a Paulo: a minha graça te basta. E às vezes a gente pensa: Deus não me respondeu, né? Respondeu sim. Respondeu, mas segundo a vontade dele, não segundo a nossa vontade. No caso de Paulo, ele não declara qual espinho que ele tinha na carne. O que sabemos é que esse espinho era um impedimento para o seu ministério. Por isso, ele orava pedindo que Deus o removesse. Mas Deus se recusou a fazer, para que Paulo se mantivesse humilde, dependente da sua graça. E embora Deus não respondeu conforme o seu desejo e a sua vontade, a sua oração foi respondida diante e de acordo com a vontade de Deus. À medida que nós também reconhecemos as nossas limitações, nós também passamos a depender ainda mais de Deus. Não dependemos dos nossos esforços, ou do dinheiro, ou até mesmo dos nossos talentos. E como sabemos, Lutero também não dependeu da sua força para seguir em obediência à ordem de Deus. Ele dependeu totalmente do Deus que estava guiando para vencer as hostes do mal. Nada aconteceu por causa de sua força, de sua coragem. Na verdade, ele entregou-se à
céus e a terra. Aqui não temos tantos montes, né? Existem lugares que tem muitos montes. A cidade em que o Fábio nasceu, por exemplo, para todos os lugares que se olha, a gente vê os montes. Mas nós podemos elevar os nossos olhos para o céu. E diante disso também declarar que o nosso socorro, ele vem de Deus, que criou o céu e a terra. O contexto dessa oração de Davi é um contexto de infidelidade do povo, da adoração a tantos deuses, adoração a deuses feitos por mão humana. E quando ele olhava para esses montes, ele via muitas imagens. E olhando e meditando, ele pensou: e o meu socorro de quem vem? Vem de Deus. E o teu socorro? De onde vem o teu socorro? Que o nosso socorro também venha do Senhor Jesus, do Deus conosco, do Deus Emanuel, o Deus que se doou por cada um de nós, para que estivéssemos aqui, reunidos, juntos a Ele, prestando. Neste mesmo Espírito também queremos nos achegar a Deus em oração. Por isso, aqueles que podem, eu convido a se colocarem diante de Deus. Querido Deus e amado Pai, que alegria, Senhor, é estarmos aqui, reunidos e reunidas no Teu nome, para Te louvar, para Te engrandecer e para lembrar, Deus, que sem Ti nada somos. E também para pedir: liberta-nos, fiel Senhor, da culpa. Liberta-nos da angústia, da amargura que há em nosso coração, da amargura que há em nossas palavras, Deus. Ó Deus, quantas coisas temos feito em nossa vida sem brilho nos olhos. Fazemos, Pai amado, mais por uma obrigação do que por alegria ou por prazer, ou por obediência. Quantas vezes, Senhor, vivemos no automático, inclusive contigo, Deus. Perdoa-nos por isso. Liberta-nos, ó Deus, assim como Tu já tem feito em tantas outras áreas da nossa vida. E embora a nossa transgressão, o nosso pecado, jamais mereça Teu perdão, Tua graça divina há de vencer o pecado e o mal. Por isso, diante de Ti clamamos, ó Deus, Tu que conheces sondas do nosso coração, sabes bem o que há no interior dele, sabes bem a motivação de cada ação que temos feito. Por isso te clamamos, Pai, corrige-nos, mas faz isso com amor, Deus, pois não suportaríamos a Tua ira. Assim oramos, Deus, e a Ti somos gratos por tudo que Tu já tens feito em nossa vida. Pela Tua palavra, Deus amado, que hoje temos acesso. E também por isso te pedimos perdão, ó Deus, porque pouco abrimos em casa.
conforme nos pede e ordena o nosso Senhor Jesus. Amém? A comunidade pode tomar seus lugares. Cantemos, Deus é castelo forte e grande.
herança. Eu fico pensando na fé deste homem, na inspiração, quando ele fez essa canção. Se tudo eu perder, de tudo se vai. Jesus conosco está. E isso me faz refletir bastante na nossa vida, porque nós acumulamos muitas coisas. Nós guardamos muitas coisas, mas as pessoas muitas vezes a gente descarta. Aquilo que é precioso para nós a gente joga fora. E Lutero diz que a nossa maior herança é o Senhor Jesus. Todas as coisas podem passar, mas Ele não, Ele precisa ser prioridade em nossa vida. Que essa música possa nos inspirar a viver a nossa fé, nos inspirar a colocar a nossa salvação em ação, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Hoje temos a Mel. A semana passada tinha o Thomas de criança, né? E hoje temos a Mel. Eu quero convidar a Mel à frente, a Neide e o Norberto, que estarão então acompanhando a Mel. A Mel chegou e ela disse assim: eu estou ansiosa pela escola. Amada. Vamos orar pela Mel e também pelo casal que estará acompanhando ela? Querido Deus, queremos te louvar pela vida da Mel. Queremos te louvar, Senhor, porque ela está aqui conosco e porque ela faz parte dessa comunidade. É uma ovelha tão preciosa, Pai. E te clamamos também que o teu Santo Espírito inspire a Neida, o Norberto, este casal querido, Deus, que se colocou à disposição para acolher as crianças hoje. Te louvamos, Pai, porque com alegria eles colocam seus dons à disposição do teu reino. E que eles possam se alegrar, Deus, também. Porque muitas vezes, Pai, temos medo, não sabemos o que vamos falar, mas aí tu vem, nos inspira e coloca as palavras certas em nossa boca. E que assim também seja neste momento de culto infantil. Tu possas inspirar nele, no Norberto, e também dar muita alegria e contentamento ao coração da mãe. Se oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abençoado encontro para vocês, então. Quero convidar a comunidade para abrirmos as nossas Bíblias lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2, os versículos 12 e 13. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vamos repetir? São só dois, né? Dá para repetir. Assim, meus amados irmãos, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais
quando é maior uma advertência, né? Ó, cuidado. Ser obediente. Esse é o desejo de Deus para nós. Que seus filhos vivam em obediência. E hoje nós queremos falar um pouco sobre a importância da obediência na vida do cristão. Falamos de crianças, falamos de adolescentes, mas e nós, enquanto filhos de Deus, temos alegrado o coração dele com relação ao tema obediência? Eu creio firmemente que Lutero alegrou o coração de Deus. Há 500 anos, em obediência, ele mostrou ao mundo a sua coragem e a sua fé destemida. Mesmo consciente do que pudesse lhe acontecer, ele não temeu e enfrentou grandes autoridades da época em defesa do Evangelho. A obediência é uma importante característica de um discípulo. E a fé traz consigo o sentido da obediência. Lá em Lucas, capítulo 6, no versículo 46, Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Reconhecer Jesus como Senhor é muito mais do que apenas palavras soltas. Reconhecer Jesus como Senhor é ter disposição para obedecê-lo. E pela fé, Lutero foi obediente. E essa também deve ser a forma de caminhar de toda pessoa cristã. Seguir a Cristo em temor, tremor e obediência. Na carta aos Efésios, Paulo menciona a condição anterior à nossa conversão. E para descrever a forma como nós vivíamos, ele usa o termo filhos da desobediência. Esta era a nossa condição antes de nascermos de novo. Escravizados pelos desejos carnais, distantes de Cristo. Andávamos segundo os padrões deste mundo. Mas agora não, agora precisa ser diferente. A partir do novo nascimento, devemos ser submissos e obedientes ao senhorio de Jesus. É isso que Paulo fala aos cristãos em Filipos, fazendo-nos olhar para aquilo que foi base para Lutero: obediência. Pois antes de qualquer coisa, com tremor e tremor, Lutero obedeceu a Deus. Na carta, também podemos observar o próximo relacionamento que o apóstolo tinha com aquela comunidade. E conforme Atos 16, teve início com a conversão de Lídia e sua família. E depois, o carcereiro e sua família. Tudo isso mediante a pregação do Evangelho de Paulo e Silas.
desobedece. Obedecer somente quando tiver alguém por perto, nos lembrando, encorajando, ou até mesmo exaltando aquilo que nós estamos fazendo. Quantas vezes nós assumimos compromisso com Deus, com a comunidade, com os filhos, esposa e até mesmo os nossos amigos e não cumprimos? Quantas vezes iniciamos atividades e deixamos pela metade porque não tem ninguém nos encorajando, porque não tem ninguém ali nos lembrando do nosso dever e obrigação? Buscamos nos apoiar em pessoas, quando na verdade deveríamos nos apoiar em Cristo. Nos apoiamos em pessoas que são falhas e deixamos de nos apoiar naquele que de fato pode nos fortalecer e nos dar o êxito naquilo que estamos fazendo. Se estamos agindo dessa forma, quer dizer que essa área da nossa vida espiritual ainda precisa ser reformada. Precisamos amadurecer o espírito para que mesmo quando estivermos sozinhos, possamos colocar em prática a nossa salvação com temor e tremor, como escreve o apóstolo. Certos de que quem efetua em nós tanto querer quanto realizar é Deus. Não é a ministra. Não são os membros do presbitério da comunidade. É Deus. Talvez seja por isso que deixamos tantas coisas de lado, porque nos apoiamos em pessoas. Eu costumo dizer para os meus amigos, nas conversas que eu tenho com o Fábio, que nós precisamos deixar portas fechadas. Isso quer dizer, começar algo e terminar. Quantas portas estão abertas em tua vida? Quantas atividades você iniciou, mas não deu continuidade? Vamos pensar de outra forma. Você contrataria um funcionário que deixa serviços pela metade? Em uma obra, quem já passou por isso? De contratar alguém e a obra parece que nunca termina. Às vezes a gente tem até que fazer um aniversário da obra, né? Que coisa triste, gente. A academia é um outro exemplo também. Quantas vezes iniciamos com um amigo, daí quando o amigo está indo a gente vai, mas quando o amigo para de ir, não vamos mais, né? Lá em casa aconteceu recentemente. Eu e o Fábio começamos a fazer academia, né? Eu já estava grávida e não sabia. E ele estava tão animado de chegar em casa, vamos, amor, vamos. E eu dois, né? Aí quando eu descobri que estava grávida, eu disse, Fábio, agora eu acredito que eu não posso mais ir, até que a médica autorize. Eu falei, não, então tá bom, hoje eu não vou, mas amanhã não vou. Nunca mais, nem se fala. Dizer que ele também está esperando o Miguel. Então isso acontece, né? Então temos concluído as obras que nós iniciamos, ou são portas que ficam abertas por anos. Às vezes isso atrapalha somente a nossa vida, mas outras vezes atrapalha a vida de outras pessoas também. E no caso da missão de Deus, influencia negativamente na vida de tantas pessoas que necessitam ouvir o Evangelho. Por isso, coloquemos em prática a nossa salvação, com respeito
e em obediência, coloquemos em prática a nossa salvação. De novo, certos de que quem efetua em nós tanto querer quanto realizar é Deus. Amém? Confessemos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Então, antes da confissão, temos um hino: Cristo, tu és meu refúgio. Depois vem a confissão de fé. Agora, estamos na segunda chamada para a nossa Assembleia, que logo após o final do culto a gente vai prestar contas do ano de 2021 e a perspectiva para 2023. Será no dia 6 de novembro,
todos e todas estão convidados e convidadas a participar. Todas as terças e quartas nós temos encontro de célula. Temos 3 células. Temos o grupo Fortalecer, Conectados em Cristo, e temos o grupo Metanoia. E o grupo Fortalecer se fortaleceu durante o ano, né? Vamos multiplicar para a glória de Deus. Louvado seja o nosso Deus que tem colocado um a um, tem acrescentado um a um entre nós. Louvado seja o Deus que nos chama a ouvir a sua palavra, nos alimentarmos dela. Então, se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, aqui um convite, participe conosco. Para mais informações, podem me procurar no final do vídeo. Quarta-feira, no dia 2 de novembro, nós não teremos encontro de mulheres da Oásis. Feriado, né? Então, neste dia, podemos aproveitar a família. No dia 3 de novembro, às 20 horas, teremos reunião do presbitério. É uma reunião aberta onde todos podem participar, mesmo aquelas pessoas que não fazem parte do presbitério. Tá? E queremos parabenizar os aniversariantes da semana. O Ronaldo está aqui conosco. Ó, parabéns, Ronaldo. Bênçãos renovadas. A Alexandra está de aniversário hoje e a Cláudia Lama também está de aniversário hoje. Que as bênçãos do nosso Deus se multipliquem na vida dessas pessoas e que vocês possam experimentar dia a dia a fidelidade e a bondade do nosso Deus. Amém. Neste momento, iremos interromper a transmissão, porque daremos início à assembleia da nossa comunidade. Presente no culto ou assistindo online, nós, enquanto comunidade, oramos pela aposentadoria do Gilberto, né? E na segunda-feira ele recebeu um retorno positivo, está aposentado. Motivo de gratidão a Deus. A oração, ela de fato move montanhas, né? A fé. Então, junto à fé, junto à oração, nós precisamos acreditar. Deus, Ele nos vê e conhece a necessidade que precisamos. Então, hoje também é um motivo de agradecimento. Nos avisos, eu não passei para vocês, mas antes da oração eu quero falar que os devocionais eles já chegaram. Quem ainda não retirou seu devocional, no final do culto, conversa com a Neuza, tá? Que daí ela já faz a entrega para vocês. Oremos. Gracioso Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, desfrutando do delicioso alimento que o Senhor preparou para nós. Palavra viva que nos mantém firmes na caminhada, Senhor, por vezes tão difícil. Talvez tenhamos chegado aqui desanimados, pensando, Senhor, o quanto foi difícil a semana ou o quanto tem sido difícil este ano. Mas queremos confiar, Deus, e confiamos que a nossa vida pode ser leve através da Tua palavra. Te pedimos também que nós possamos viver uma vida em obediência contigo, Pai. Te pedimos, Senhor, que a prática da nossa salvação seja desenvolvida diariamente. Que nós possamos refletir no que foi dito aqui hoje. Talvez muitas portas das nossas vidas estejam abertas, Pai. Atividades que iniciamos e não temos continuidade. A faculdade, já paramos 3, 4 meses. Acontece isso, Pai. Por isso te pedimos clareza daquilo que Tu queres para cada um de nós. Te pedimos, orienta-nos, ó Deus, e que a Tua vontade prevaleça em nossa vida. Diante de Ti ainda queremos Te louvar, render-Te graças pela grata alegria da oração ouvida. Te louvamos, Pai, pela aposentadoria do Gilberto. Quanto tempo oramos, Senhor, e graciosamente o Senhor nos ouviu. E hoje, com o coração cheio de
pelo nosso país. Hoje é um dia muito importante para nós brasileiros, brasileiras, e já temos confiado, já temos orado pelo nosso país há muito tempo, porque é um compromisso nosso enquanto pessoa cristã, orar pelos nossos governadores, orar pelo nosso país, pelo nosso povo, e neste momento também queremos clamar a Ti, ó Deus, que a Tua vontade seja feita. E que nós possamos aceitar essa vontade, Pai. Te clamamos, Senhor Jesus, pela paz do nosso país. Que após o resultado, Senhor Jesus, Tu possa dar tranquilidade e paz ao coração de cada cidadão e cidadã. Que isso não venha tornar-se maior do que deve ser, mas que possamos, Senhor Jesus, aceitar o resultado como uma resposta Tua e como algo que o nosso país está precisando. Também queremos orar por aqueles, Senhor Jesus, que serão eleitos. Te pedimos que o Senhor os capacite e que eles possam ter reverência e temer a Ti, sabendo que prestarão contas a Ti de tudo que irá ser feito. Pai, é uma responsabilidade muito grande para quem estará à frente. Mas se eles aceitaram esse compromisso, Senhor, que sejam honrosos, então, que eles possam, Senhor, assumir esse compromisso com responsabilidade e temência a Ti. Te pedimos pela nossa comunidade, te agradecemos por todos os feitos, Senhor, pela Tua graça que vem transformar. E te pedimos, Pai amado, que o Senhor siga conosco durante essa semana. Que os nossos planos e projetos sejam de acordo com a Tua vontade e o Teu coração. Leva-nos para casa na Tua santa paz. E ainda te peço, abençoa os aniversariantes, Pai, o Ronaldo está aqui conosco, fez aniversário essa semana. Segue, Pai, dando a ele alegria, disposição, ânimo pela vida. Que ele continue sendo, Pai, essa pessoa prestativa, alegre, essa pessoa disposta, Deus, a sempre exercer os dons e talentos com alegria e gratidão a Ti. No mais, Pai, tudo que temos a colocar em Tuas mãos, fazemos isso todos juntos e juntas, oramos a oração que o Teu Filho nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o Teu nome. Venha a Tua reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso dia a dia hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A comunidade pode tomar seus lugares, convidar a cantar a nossa canção de viagem. Favor
guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o bondoso Deus nos acompanhe e que tenhamos uma abençoada semana. Antes de sairmos, vamos cumprimentar as pessoas.